É verdade que na escola se aprendem algumas das coisas mais importantes para a nossa vida? Claro que sim. É na escola que fazemos os primeiros amigos, que descobrimos as brincadeiras mais espantosas. É na escola que aprendes a ler, a escrever e a calcular, a conhecer o ambiente que te rodeia, a cultura do teu país e também a sua história. Vamos falar um pouco sobre a história de Lousada. Havia tanto para contar. O nosso passado está repleto de acontecimentos incríveis. Há imensos factos antigos para investigar e locais para explorar. Mas hoje vamos contar a história da Revolução Liberal, que aconteceu há mais de 200 anos, no tempo dos teus quintos avós. Sim, dos avós dos teus trisavós, como podes ver aqui na árvore genealógica. Eu sou historiador e vou ajudar-te a compreender o que aconteceu no longínquo ano de 1820. 24 de agosto de 1820, cidade do Porto. Um grupo de militares revoltou-se contra a situação do país. Esta revolta foi o primeiro acontecimento de um período longo e conturbado da nossa história, a Revolução Liberal, que viria a mudar para sempre a nossa sociedade. Mas os militares agiram sozinhos? Não. Eles tinham a força das armas para resistir aos opositores, mas as ideias liberais eram defendidas por um grupo de advogados da cidade do Porto, o Sinédrio. Este grupo preparou a revolução, convencendo os militares e a população a aderir. E então, que ideias defendia o Sinédrio? E por que razão se queria mudar a forma de governar? Bem, eles queriam abolir o absolutismo, uma forma de governo em que o rei detinha todos os poderes. Defendiam a criação de um regime que garantisse mais liberdade e mais igualdade. Para isso, deveria haver separação de poderes. Parlamento, poder legislativo, para fazer as leis. Governo, poder executivo, para determinar as medidas de desenvolvimento do país. E tribunais, poder judicial, para fiscalizar o cumprimento da lei. Era necessário redigir uma Constituição, a lei suprema de um país. E a grande novidade, a realização de eleições para escolher os governantes. Mas como surgiram as ideias liberais em Portugal? Houve algum facto que ajudasse a difundir essas ideias? Vamos recuar uns anos. Entre 1807 e 1812, o exército francês invadiu Portugal por 3 vezes. As invasões francesas tiveram muita influência na Revolução Liberal. Em França, o absolutismo tinha sido abolido em 1789. Por isso, os militares franceses difundiram em Portugal um modelo de governo e de sociedade completamente diferente. Para expulsar os franceses foi necessário o auxílio militar dos ingleses, que, por sua vez, ficaram a controlar a vida política e económica portuguesa. A população estava muito descontente e começou a surgir uma forte oposição. As invasões francesas e o domínio inglês despertaram a adesão às ideias liberais? Sem dúvida, mas a instauração de um regime liberal em Portugal foi um processo muito longo, repleto de contratempos, revoltas e contra-revoltas. Os opositores ao regime liberal, os absolutistas, aceitaram a revolução? Claro que não. Pelo contrário, organizaram-se e reagiram. Após a morte do rei Dom João VI, os seus filhos assumiram posições opostas. Dom Pedro apoiava o regime liberal, enquanto Dom Miguel era a favor do regime tradicional. Inicialmente ainda fizeram um acordo, mas em 1828, Dom Miguel impôs a monarquia absoluta. Os liberais foram perseguidos, muitos fugiram do país enquanto outros foram presos. A Guerra Civil, opondo Dom Miguel e Dom Pedro, foi muito dura para ambos os lados, mas acabou por gerar uma solução com a vitória dos liberais. Durante esta fase da história portuguesa, houve alguns lousadenses que se destacaram pelas suas ações militares e pelas suas ideias. Hoje, vamos recuperar a memória de um homem com uma vida cheia de aventuras, infortúnios e sucessos. Manuel Pinto Peixoto Vilas Boas. Este aqui nasceu na Casa do Porto, em Santa Margarida, no ano de 1770, como se pode ver no registro de batismo. Em 1795, foi eleito capitão-mor das Ordenanças, as tropas do Conselho de Lousada. Foi neste cargo que se destacou
durante a primeira invasão francesa em 1808. Participou na defesa da cidade do Porto ao comando de uma força de 500 homens. Durante 2 dias, comprou mantimentos à sua custa e deu de comer aos seus soldados, como se vê neste documento. No ano seguinte, durante a segunda invasão francesa, foi nomeado para comandar uma força militar incorporada nas linhas do Porto, ocupando o setor central. Por ser um defensor do regime liberal, Manuel Pinto Peixoto Vilas Boas enfrentou muitos problemas. Em 1828, foi preso na cadeia de Penafiel. O seu património foi confiscado e foi demitido de todos os cargos. Julgado e acusado de deslealdade a Dom Miguel, foi declarado rebelde, condenado e preso nas cadeias da cidade de Lamego. Só foi libertado em julho de 1832, quando as tropas liberais conseguiram apoderar-se da cidade do Porto. Como recompensa pelos serviços prestados e pela constante lealdade à causa liberal, a rainha Dona Maria II nomeou-o fidalgo cavaleiro da Casa Real e comendador da Ordem de Cristo. Faleceu na Casa da Ribeira, em Cristelos, no ano de 1845.